Na minha igreja, o dízimo o cara tem que se levantar e botar no gasofilácio. A oferta devolve na mão do obreiro. Então, na igreja que eu sou pastor, dízimo no gasofilácio, mas a distribuição é na mesma hora. O crente, o dízimo da oferta é entregue na mão de cada um. O de dízimo ele tem que pedir para o obreiro dar a ele. Ele vai preencher o dízimo e oferta, vou apresentar a oferta. Ele devolve na mão do obreiro e o dízimo ele se levanta para botar no gasofilácio. Mas ele foi entregue na mão dele lá. O que acontece? O cara recebe o envelope na mão. Ou dá oferta porque ama, ou dá oferta porque é constrangido, azar dele. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 29 de agosto de 2024. São 8 horas da manhã. Bolsonaro arregou e mudou totalmente o viés do 7 de setembro, da manifestação em que ele e o seu entorno prometeram pedir o impeachment e a prisão de Alexandre de Moraes. Malafaia anunciou um 7 de setembro quente demais, quando seria pedido impeachment e prisão de Alexandre de Moraes. Bolsonaro veio a público arregar dessa ameaça. No dia 14 de agosto, o jornal Folha de São Paulo publicou, com grande destaque, reportagem acusando o ministro Alexandre de Moraes de ordenar medidas contra golpistas no âmbito do processo eleitoral de 2022, quando Bolsonaro e seu grupo político pregavam contra as urnas eletrônicas e, após a eleição que perderam, insuflavam acampamentos diante dos quartéis pedindo golpe militar até chegarem ao 8 de janeiro, quando os acampados tentaram ocupar as sedes dos três poderes em Brasília para forçar uma intervenção militar em uma operação de garantia da lei e da ordem, a GLO, para pacificar o cenário e, depois, não entregariam o poder de volta para Lula. A acusação da Folha foi no sentido de que Moraes, como relator dos inquéritos contra os golpistas no STF, deveria enviar um ofício para Moraes, como presidente do Tribunal Superior Eleitoral, para pedir as medidas que julgava necessárias. No dia 15 de agosto, o pastor Silas Malafaia marca um ato pró-impeachment e pela prisão de Moraes a se realizar no 7 de setembro próximo em São Paulo, na Avenida Paulista. No dia 20 de agosto, Malafaia e sua trupe gravam um vídeo convocando a manifestação e citando que irão pedir o impeachment e a prisão de Moraes. No dia 23 de agosto, Malafaia informa que Bolsonaro vai a ato que pedirá impeachment e prisão de Alexandre de Moraes. No dia 24 de agosto, Malafaia anuncia que o ato de 7 de setembro de 2024 não será como o de 25 de fevereiro, em que o ex-presidente não mencionou o Supremo e os ministros. Abre aspas. Agora o pau vai torar em cima desse cara, disse o religioso à nova aliada Folha de São Paulo. No dia 27 de agosto, o jornal Globo divulga a proposta que o bolsonarismo levou ao Supremo Tribunal Federal. Interlocutores de Jair Bolsonaro levaram uma proposta ao STF para não realizarem o ato para 7 de setembro na Avenida Paulista. Pediram que Moraes fizesse um gesto ao ex-presidente, o arquivamento de uma das ações que miram Bolsonaro, de preferência a ação das joias que ele roubou. Diante da recusa do STF, com Moraes endurecendo com os golpistas e abrindo inquérito para investigar evidente conluio entre Bolsonaro e a Folha para chantageá-lo, Bolsonaro ensaiou recuo. Segundo o jornal o Globo, ontem o ex-presidente avaliou não comparecer à manifestação. Os filhos do capitão reformado disseram que a ida do pai ao ato não estava confirmada. Os apelos para que Bolsonaro desistisse de ir ao evento vinham crescendo. O principal argumento de quem pregava que ele não fosse à manifestação é o tom belicoso dos aliados contra o STF e seus magistrados. Ontem, dia 28 de agosto, Bolsonaro e o Malafaia comunicaram que o ex-presidente iria gravar vídeo para negar
desistência do ato. No mesmo dia, Bolsonaro grava um vídeo mudando drasticamente o propósito da manifestação anunciado por seus aliados e endossado por ele anteriormente em 7 de setembro na Avenida Paulista. Agora, Bolsonaro diminui a virulência e propõe outra coisa que você vai ver agora. Antes de prosseguir, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe esse vídeo. Bom, aqui você vê que na quarta-feira, 14 de agosto, a Folha publicou a reportagem, a primeira reportagem acusando Moraes. Depois você vê que no dia seguinte, dia 15 de agosto, 24 horas depois, o Malafaia marcou ato pró-impeachment e prisão também de Moraes, que se realizaria na Avenida Paulista no 7 de setembro. 24 horas depois. Ou seja, o que parece aqui, transparece com toda a certeza, é que havia um conluio nessa história. Bom, vamos ver o que dizia Malafaia. Povo abençoado do Brasil, 7 de setembro vai ser quente demais. Não restam dúvidas que Moraes precisa sair. Você que luta pela liberdade e pela justiça. Há muito tempo a democracia brasileira anda mal das pernas. A gente sabe disso. O que a gente não sabia era apenas como era executada toda essa atrocidade. A coragem é a primeira das qualidades humanas, porque ela garante todas as outras. Essa é a primeira vez que nós temos uma real possibilidade de reverter a situação. Pela nossa liberdade. Tem rasgado a nossa Constituição, ferido a nossa liberdade e tentado nos calar a qualquer custo. Queremos a Constituição de volta. Você que não aguenta mais tanta tirania, tantos desmandos. Queremos viver em um país democrático. Não podemos nos curvar para aqueles que, sob o manto da democracia, instalaram uma ditadura no Brasil. Fora Moraes. No dia 23 de agosto, o Bolsonaro comunica que vai a ato que pedirá impeachment e prisão de Alexandre de Moraes. Vamos deixar bem claro aí, o Bolsonaro disse que ia ao ato que pediria impeachment e prisão de Alexandre de Moraes. Vamos em frente. Agora o pau vai torar, diz Malafaia sobre o ato contra Moraes. Segundo o pastor, Bolsonaro participará do protesto contra o ministro do STF em 7 de setembro na Avenida Paulista. Então, protesto contra o ministro para pedir o impeachment e para pedir a prisão dele. Muito bem. Aí, o gesto do STF, que poderia esvaziar esse ato pedindo prisão, pedindo impeachment, pedindo a degola de Moraes, poderia não acontecer, né? O ato poderia não acontecer. E bastaria para isso que o Moraes simplesmente arquivasse um gesto ao Bolsonaro como o arquivamento de uma das ações que miram Bolsonaro, de preferência a das joias, diz a matéria. E o Moraes, ele responde a tudo isso dobrando a aposta. Bloqueou 50 milhões de reais de um senador bolsonarista, bloqueou as redes, mandou fazer operações da Polícia Federal e, acima de tudo, decidiu investigar as mensagens da Folha e abriu um novo inquérito que claramente investiga a Folha. O Bolsonaro investiga todo mundo. Bom, aí o Bolsonaro faz chegar, vendo aí que o Moraes não se acovardou, deixa vazar que iria desistir da ida a ato pró-impeachment de Moraes. Ex-presidente sinalizou aliados que pode não comparecer. E ele foi alertado por advogados que eles estavam sendo muito virulentos, tal, né? Muito agressivos. E aí começaram a falar, aqui mesmo no Blog da Cidadania, Bolsonaro arregou, Bolsonaro não vai mais, os bolsonaristas, o Moraes engrossou, eles afinaram, tal. Eis que
ou Bolsonaro, ou Malafaia, ou ambos, disseram que iam sim, desmentiram que não iam e prepararam um vídeo sobre o ato pelo impeachment de Alexandre de Moraes. Só que esse vídeo que você vai ver agora, ele não fala nem impeachment de Moraes, nem prisão de Moraes, e é gravado em tom doce, em tom de concórdia do Bolsonaro, né? E o que ele pede nesse vídeo, sabe o que é? É anistia para todo mundo, só queremos a anistia, só queremos a anistia. Mudou todo o jogo, Bolsonaro arregou, veja só. Olá, amigos de todo o Brasil. No próximo dia 7 de setembro, sábado, às 14 horas, na Paulista, realizaremos um grande ato em defesa da nossa democracia, em defesa da nossa liberdade. Porque de nada vale falarmos ou comemorarmos independência se nós não temos liberdade. Esse momento, a exemplo do que aconteceu em fevereiro, também na Paulista, nós queremos dar um recado para o Brasil, e mais um recado para o mundo do que nós estamos sofrendo aqui. O que nós queremos? Nós queremos anistia. Ué, esse ato não era para pedir o impeachment e a prisão do Alexandre de Moraes? Agora mudou para anistia? Arregou de novo, Bolsonaro? Bom, vamos em frente, vai. Campanhas adversárias já trabalham com um cenário eleitoral sem Marçal. O Blog da Cidadania publicou ontem à tarde o seguinte: foi descoberto que o Marçal ele ia usar um homônimo de Boulos, uma pessoa que se chama Guilherme Boulos também, mas o nome do Boulos é Guilherme Castro Boulos. O que o Marçal ia usar, ele é um candidato a vereador na chapa do Nunes, é Guilherme Baduil Boulos, é outra pessoa. E ele foi preso por porte de drogas. Inclusive esse sujeito diz que não era cocaína, era maconha. E o Marçal ia jogar isso no debate da Globo, que na sexta-feira, a eleição acontece no domingo, o Boulos não ia ter como desmentir. Bom, isso foi eliminado ontem, uma reportagem da jornalista Mônica Bergamo desmontou essa farsa. E agora, eu publiquei ontem que existe uma lei, minha amiga, meu amigo, de 2019, que calúnia contra candidato em eleição dá prisão de 2 a 8 anos. E isso deve acontecer imediatamente. O Marçal pode ser preso a qualquer momento. Irmãs são elo entre empresas de esquemas investigados na gestão Nunes. Empresas investigadas na máfia das creches e por suspeita de superfaturamento de obras emergenciais têm mulheres da mesma família. São casos que pesam contra o Nunes, ele está envolvido em vários escândalos. A Polícia Federal prendeu um empresário líder de entidade fundada por João Dória, ex-prefeito e ex-governador de São Paulo. A população brasileira cresce e chega a 212,5 milhões de habitantes, diz o IBGE. A família Bolsonaro diverge e manda sinais ambíguos sobre como lidar com Pablo Marçal. Eles ainda não acharam um jeito, se briga com ele, se aliam a ele. Aliados de Bolsonaro prometem sabatina dura para constranger o novo indicado de Lula para o Banco Central. Mas eles vão ter que aprovar, porque a divulgação de que ele seria o novo presidente do BC fez o mercado comemorar, a bolsa subir e o dólar cair. O Boulos não descarta aliança com o Centrão se vencer a eleição, aliança para governar. O TCU investigou o Lira pelos kits de robótica que ele mandou dinheiro para uma cidade do Maranhão, de Alagoas, que a escola não tem nem teto, quanto mais computador para usar kits de robótica. No processo eleitoral você tem que ser um idiota, diz Marçal ao justificar conduta na campanha. É isso que ele prega que os candidatos em eleições façam. Só isso já mostra
que a Justiça Eleitoral precisa tomar uma providência contra esse sujeito. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo o meu abraço para todo mundo.